capítulo 1. Os que estão frequentando os cultos, há 3 domingos estamos em Gálatas. Hoje vamos continuar no finalzinho de Gálatas 1, mas é essa a palavra de hoje. É você entender que tem um antes e um depois. E que se na sua vida não tem um antes e um depois, você ainda está morto. Se você hoje não está odiando o pecado, você está morto. Se você tem tido e buscado ganhar este mundo, ter prazeres na carne, você está morto. Se você não tem tido uma vida de oração, de leitura da palavra, de evangelismo, um amor pelos perdidos, um amor pela obra de Deus, talvez você pode ser um vivo que está frio. Mas se a palavra de Deus não é seu alimento, se a oração não é seu respirar, se a santidade não é o desejo da sua alma, se você não tem buscado em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, o conhecimento que você tem de Deus vale de quê? Gálatas 1, 23. Gálatas capítulo 1, versículo 23. Hoje vamos ler só 2 versículos do capítulo de Gálatas, mas leremos vários outros textos. Mas texto como base, esse testemunho acerca da vida de Paulo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que antes, outrora, procurava destruir. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Aquele que antes era briguento, brigava com todo mundo, agora é uma flor de pessoa, é manso, tem a paz com todo mundo, é cordial com todo mundo. Aquele que antes vivia na luxúria, na fornicação, no adultério, agora está se guardando para o casamento, se é que pretende se casar. Agora ele guarda-se, ele é puro. Ele entende que agora Deus criou o homem e mulher, e os dois foram feitos para um dia serem uma só carne. Então agora ele busca a santidade. Então ele se guarda. Antes ele tinha uma vida promíscua, agora ele se guarda. Aquele que antes furtava, hoje não furta mais, antes trabalha para adquirir com as suas mãos o sustento e, se possível, abençoar outros. Aquele que antes vivia dessa maneira, agora vive assim. Há um antes e um depois. Um antes e um depois. A história de Paulo é que antes, e ficou bem firme isso, ele era um perseguidor da igreja. E foi o testemunho que se dava dele, né? Aquele que antes procurava nos destruir, aquele que antes estava nos perseguindo. E temos alguns relatos sobre isso, sobre essa vida de Paulo. Atos dos Apóstolos, 7:58, a gente já vê ele ali na morte de Estevão. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de Saulo, um jovem. Então Paulo, nessa época ainda conhecido como Saulo, estava ali, ele consentia na morte de Estevão. Em Atos 8:1, e Saulo consentia na sua morte, na morte de Estevão. Em Atos 8:3, Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e encerrava-os no cárcere. Em Atos 9:1, Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres os levasse presos para Jerusalém. Na visão dos cristãos, Saulo era um perseguidor, alguém
que procurava os destruir. Então este era Saulo, antes, um perseguidor, um destruidor. Entretanto, para Saulo, nesta época, ele era alguém zeloso e justo para com Deus. Para a igreja de Deus, para o próprio Cristo, ele era um perseguidor. Saulo, Saulo, por que me persegues? Entretanto, para o próprio Saulo, ele era alguém com zelo, alguém que estava fazendo a justiça de Deus, alguém que era justo para com Deus. Em Filipenses 3,5, ele vai dizer um pouco sobre si: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, que está querendo dizer que quanto à lei ele era quase que impecável, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então, Saulo era alguém que aparentemente estava a serviço de Deus, de tal maneira que o seu zelo fazia perseguir a igreja. Talvez você já ouviu a frase: toda igreja é boa. Deus é o mesmo em cada religião, só muda de nome e o modo de agir. Mentira. Mentira. Aqui nós temos uma religião, e podemos dizer que para a época e pelo contexto do Antigo Testamento, é a religião que tem o livro, que é a palavra de Deus do Antigo Testamento, é a religião pelo qual teve profetas, é a religião pelo qual Deus enviou sinais, é a religião pelo qual Deus falava a homens. Então, baseado na religião de Paulo, de Saulo, era a religião da época. Porque eles tinham o livro, e o próprio Cristo vai dizer: olha, vocês examinam as Escrituras, porque julgais ter nela vida. Então a palavra estava com esta religião, o único Deus pertencia a essa religião. Entretanto, está na religião correta, entre aspas, correta, e você dizer toda religião é boa, e podemos pensar que a religião de Saulo era a religião da época. Se tinha uma religião para seguir naquele período, era a religião cujo Deus é o Deus único, e a palavra é única. Entretanto, você está na religião boa, na religião que é correta, na religião que tem o livro, na religião que tem promessas, sem entendimento, você é um perseguidor do Deus verdadeiro. Você está como um membro da Igreja Batista e talvez pensar que a Igreja Batista é a igreja correta, mas sua vida é de promiscuidade, se a sua vida é contrária à palavra de Deus, você não tem Deus. A sua religião é vã, a minha religião é vã. Se nós estamos aqui sem entendimento do Deus que nós seguimos, se nós estamos aqui sem entender a vontade de Deus, se nós estamos aqui sem o conhecê-lo e sem querer ser como Ele, a nossa religião é vã. Não adianta você bater no peito e dizer: eu sou batista, eu sou evangélico. A sua religião pode ser vã, pode ter o livro, pode mencionar o Deus do livro, e você não conhecer o Deus do livro, e está vivendo uma vida morta, está vivendo uma religiosidade morta, está vivendo um entendimento fraco, inútil, que não te leva à transformação. Você continua sendo o mesmo de antes. A única coisa que mudou, seus costumes e suas leis. Antes a minha religião fazia isso, isso e isso. Agora na minha religião eu faço isso, isso e isso. Ou pior, a minha religião eu faço do jeito que eu quiser. Eu tenho Deus e o sigo à minha maneira. Quem é você para dizer que eu não tenho Deus? Não! Aqui temos um livro e aqui temos um Deus que se revela no livro. Mas a questão é: você quer adquirir vida? Você quer ter vida? Você quer ter novidade? Você quer ser santo? Você quer ser puro? Você conhece o Deus puro, santo, verdadeiro, que você assenta e entra na sua presença, e a sua santidade te faz temer e tremer, e fala: Deus, perdoa os meus pecados, que eu viva só para Ti, que eu queira só a Ti, que eu ame estar na Tua presença, que eu abomine as coisas desse mundo. Até quando vamos estar na situação de meninice? Sendo homens de ânimos dobre, inconstantes em todos os caminhos. Agora eu estou firme com Deus, agora eu estou no mundo. Agora eu estou firme com Deus, agora eu estou no pecado. Ah, Deus, o Senhor entende esse pecadinho. Não, Deus não entende o pecadinho, Ele abomina o pecadinho. Ele enviou o Seu Filho para morrer, para que a gente odeie o pecado. E está na hora de começarmos a guerrear, está na hora de começar a cortar fora.
Está na hora de Jesus falar com você, eu te amo, retire isso da sua vida. E você falar, Deus, estou retirando. Ou sair entristecido, apegado àquilo, não, isso aqui eu não abro mão. Então a gente vê Saulo na religião, entretanto, tendo uma vida contrária à de Deus, sendo um perseguidor da igreja, algo que ele se orgulhava. Então, tem uma religião verdadeira. E qual é a religião verdadeira? É aquela em que você está vivendo para Deus. Esse religare, esse estar unido a Deus, é um conhecimento de Deus, mas não é simplesmente um conhecimento. É uma transformação que se dá a esse conhecimento. A gente vê aqui um zelo sem entendimento e é destrutivo. E o próprio povo de Deus perece por falta de entendimento. Antes de começar o culto, até conversei com o irmão, falei, a gente fala tanto de que o povo tinha zelo sem entendimento. Hoje a gente está aqui buscando ter entendimento, mas será que estamos tendo zelo? Será que estamos tendo zelo? Deu 19 horas, eu falei, vamos começar o culto. Mas não tem ninguém, eu falei, vamos começar. Quem sabe quem chegou atrasado passa a ter zelo. Eu mesmo, eu já falei, se eu quiser, eu posso sair de casa às 6 horas e não chego atrasado. Zelo. Ou a gente tem entendimento, mas e o zelo? Será que a gente inverteu? Cadê o nosso zelo? E que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus derrame graça sobre nós, porque isso começa no meu relacionamento íntimo e verdadeiro com Deus. Oséias 4:6, o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. E ele joga a responsabilidade para o que prega. Porque se o povo não tem conhecimento, começa daqui de cima. Para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Romanos 10:2. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitam a que vem de Deus. Estabelecer uma justiça própria, uma que não vem de Deus. Você tem amado o seu próximo? Encha-se do Espírito Santo. Você tem amado aquelas pessoas que estão perecendo sem Cristo? Encha-se do Espírito Santo. Você tem amado os seus irmãos aqui nesta igreja? Encha-se do Espírito Santo. Você tem amado essa igreja? Ame o seu irmão. Corra do pecado. O teu pecado é um problema para essa igreja. O teu pecado traz destruição. O meu pecado traz destruição. É necessário arrependimento constante, uma mudança constante, uma luta constante. A necessidade de você trocar a trombeta, como vimos em Neemias. Se você está sendo guerreado, se o inimigo está pelejando contra a sua vida, se você está caindo em tentação, chama o irmão e fala, irmão, ora por mim. Ora por mim. Estou tendo dificuldade nessa área que o pecado tem me seduzido. Ora por mim. Uma religião, então, verdadeira e sem mácula é cuidar dos órfãos e viúvas e manter-se incontaminado do mundo. Irmãos, precisamos descontaminar, precisamos nos purificar, precisamos arrancar de nós, precisamos pegar uma pá e limpar esse esterco, essa eira e nos purificar. Ontem eu estava lendo mais uma vez o diário de David Brainerd, estou lendo com calma, e é uma inspiração, é algo tremendo. É um diário que foi escrito sem a pretensão de ser um livro para a gente, era algo pessoal, em que o seu sogro resolveu publicar. Mas enquanto eu li aquele livro, eu falei, meu Deus, que igreja temos sido hoje, que inúteis, que mesquinhos, que arrogantes, com tão pouco, como vai dizer uma canção do Diante do Trono. Como é que podemos ser tão fracos? Uma pessoa com tuberculose, com dores por todo o corpo, cuspindo sangue, percorre uma floresta a mais de 670 quilômetros para fazer com que o nome de Deus seja conhecido no meio de um povo pagão.
tem uma vida de oração e fala: Deus, eu preciso me santificar, porque os meus ouvintes precisam me ouvir com o poder do Evangelho. Se eu for apenas com sabedoria humana, eles não vão crer, mas eu preciso ser santo por causa deles, eu preciso me santificar por causa deles, eu preciso andar em novidade de vida por causa deles, eu preciso andar em novidade de vida porque o Senhor é santo, porque eu preciso estar na Tua presença e o meu pecado é uma abominação, e quanto mais na Tua presença, mais eu entendo que esse mundo não tem nada comigo, e como eu quero andar na Tua presença, como eu quero orar contigo. E aí de repente ele diz o relato: hoje eu estava lendo a palavra de Deus, e como fiquei maravilhado de como Deus cuida dos seus, de como Deus dá uma palavra, de como Deus dá uma atenção. Eu, em todas as minhas enfermidades e dores, eu senti que Deus é comigo. E quando eu pregava, então, alguns índios não foram para suas festas pagãs. Enquanto eu pregava, alguns índios se demonstraram interessados pela palavra de Deus. Enquanto eu pregava, aqueles que antes faziam coisas abomináveis começaram a se voltar para Deus. Então eu pude perceber que não eu, mas o Espírito de Deus em mim. Não eu, mas Deus provendo através de mim. Não eu, porque eu não faço nada para me orgulhar, para buscar algo, mas que o intuito é que o nome de Deus seja glorificado. Então, uma vida compromissada com Deus, uma vida consagrada. Por isso que antes era assim, agora somos assim. Por isso que esse Saulo que antes perseguia, agora propaga, prega essa fé. Isso porque ele adquiriu conhecimento. Mas não é um conhecimento como ele tinha. Se nós pensarmos bem, Saulo tinha mais conhecimento que Pedro. O Saulo, não convertido, ele era um estudioso, aprendeu aos pés de Gamaliel, ele sabia de Bíblia. Quando a gente vai para Nicodemos, um mestre também, conhecedor da palavra, e Jesus ainda diz para ele: você é o mestre da lei e não sabe dessas coisas. Mas como meditamos semana passada em Mateus capítulo 10, graças te dou ao Pai, porque ocultaste essas coisas dos sábios, mas revelaste aos pequeninos, aos ignorantes, aos nécios. O Senhor revelou a Tua palavra, o Senhor deu entendimento. Um tempo atrás eu dizia algo que até disse aqui: gente, é interpretação de texto. Não é. É unção, é capacidade, é iluminação, é o mover de Deus, é o agir de Deus. Porque uma coisa é eu saber João 3,16. Quem aqui sabe João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu, enquanto não crente, sabia e tinha aprendido esse versículo. Mas depois de um tempo na igreja, eu li esse versículo e falei: nossa, que texto maravilhoso! Porque eu tomei posse desse texto para mim, fiz como Lutero orienta a ser, peguei esse evangelho e coloquei para mim, falei: porque Deus me amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que eu, crendo, não vá mais para o inferno, pelo contrário, agora eu tenho vida eterna, então agora eu tenho fé em Jesus, eu tenho vida eterna, então agora eu tenho esse conhecimento. Mas agora é um conhecimento diferente. Antigamente eu tinha um conhecimento geral do texto, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Interessante que Deus fez. Depois eu me emocionei, Deus me amou. Mas o primeiro e o segundo eu continuo morto. O primeiro, eu sei. O segundo, eu me emociono, é para mim. O terceiro, e o fato. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque eles se discernem espiritualmente. O Espírito Santo, como carecemos dele. Em Atos 4,13, ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Estar com Jesus, isso faz a diferença. Tem o conhecer e tem o conhecer. Gosto muito do exemplo do Silvio Santos. Se você perguntar: Tiago, você conhece o Silvio Santos? Conheço. É um homem rico, dono do SBT, tem filhas, tem uma chamada Rebeca, fazia programas domingo à noite. Eu conheço o Silvio Santos. Tiago, você conhece o Silvio Santos? Sim, estou na casa dele todo domingo, almoço com ele. Ele é assim, ele é assado. Quando eu converso com ele, ele me trata assim, ele é desse jeito com as pessoas, ele faz isso. Tanto que o carro que eu tenho ali fora foi ele que me deu. Ele é gente boa, ele ajuda os seus. Um conhecimento diferente.
Tiago, você conhece a Deus? Sim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tiago, você conhece a Deus? Sim, Ele enviou seu Filho ao mundo para salvar pecadores. Tiago, você conhece a Deus? Sim. Quando eu estou no secreto no meu quarto, Ele me ouve e Ele me recompensa. Quando eu abro a tua palavra e leio, Ele me ilumina e me dá entendimento. Quando eu saio lá para fora e começo a falar, vem palavras que o Espírito Santo coloca em minha boca, palavras que eu guardei no meu coração, o Espírito Santo me dá entendimento e me dá uma tal sabedoria que não vem de mim, como esses homens iletrados aqui falam com sabedoria, intimidade com Jesus Cristo. Quando você anda com alguém que ama Jesus Cristo, você reconhece, irmão. Quando você anda com alguém que tem Deus na vida, você reconhece. Então Saulo era um perseguidor, mas agora propagava a fé. Então, a intimidade com Deus produz diferença. E o conhecimento de leis, não. O conhecimento de uma religião, não. Por exemplo, a gente tem um caso daqueles que vêm ou pela dor ou pelo amor. Uma vez eu conversei com a pessoa e ele disse, Tiago, todo mundo tem dificuldade, acaba indo para a igreja. Porque está numa situação difícil, está num problema difícil, está numa luta difícil, acaba indo para a igreja. Foi essa semana, quando evangelizava o rapaz, ele me disse, minha esposa estava grávida, e então descobrimos que ela estava com dificuldade na gravidez, podia ter perdido o bebê, estava passando por lutas, nós resolvemos ir para a igreja. Até hoje ela vai. A gente começou a ir para a igreja. Estamos indo na igreja evangélica lá perto de casa. Começamos a ir para a igreja. Aí ele disse, porque quando a gente está com problema, a gente procura um lugar, né? Nem que seja a igreja. Nessas horas, a gente busca a Deus. Pode ser que você procure nessa hora mesmo. Agora, o ideal de procurar a Deus, mesmo sendo assim, é que você conheça a Deus. Porque se você procura a Deus para resolver um problema, e aí você começa a frequentar na igreja e que é a solução do seu problema. E aí quando você está naquela igreja, aquele pastor prega, aqueles irmãos chegam para você e dizem, olha, Jesus Cristo pode melhorar a sua vida. Jesus Cristo pode te dar uma vida nova. Tudo que você tem agora é que começar a frequentar a igreja. Você tem que batizar, você tem que ler Bíblia, você tem que orar, você tem que parar de fumar, você tem que parar de beber. Você agora não pode mais ter relação sem estar casado. Você agora não pode mais isso, você agora não pode mais aquilo. E é um tanto de não pode e um tanto de pode, tem que fazer e não tem que fazer. E aí você quer as bênçãos, e você quer então ter uma boa vida, você quer ir para o céu, então agora você pega esse monte de coisa que você tem e não tem que fazer, e agora você coloca na bagagem, agora eu sou crente. Vão ali, não posso, eu não bebo. Vão ali, não posso. Eu vou para a igreja, hoje tem que ir para a igreja. Vamos na festa hoje? Não, hoje tem igreja. Tem igreja hoje. Tem que ler Bíblia. Você não conheceu Jesus, irmão. Você não conheceu Jesus. Você conheceu uma religião. Você tinha doutrinas numa igreja, e onde seus problemas não estavam sendo resolvidos, você veio para a igreja evangélica. Porque aqui seus problemas são resolvidos, e aqui a gente diz que você vai para o céu. Então você pegou as suas doutrinas de pode e não pode, da outra igreja, se é que você tinha isso em outras igrejas, porque eu conheço muitas pessoas que dizem, graças a Deus, eu sou da igreja tal, porque aqui eu não preciso. Nos crentes tem, não pode. Aqui na minha religião não, aqui eu posso tudo, estou salvo. Igual dos crentes não, os crentes tem, não pode. Agora se você conhecer um crente de verdade, não um desses, você vai ver alguém, gente, Jesus Cristo. A Bíblia é alimento. A Bíblia é a palavra de Deus. Eu me deleito em Jesus Cristo. Eu quero andar com Ele, eu quero ser santo. Jesus Cristo é meu tudo. Em vez de moço, vem para a igreja, eu gosto de falar vem para a igreja. Mas eu gosto de falar vem para a igreja, não sei você. Porque eu estava no mundo, um dia um desses me chamaram, vem para a igreja. Então quando eu vim para a igreja, eu conheci Jesus Cristo. Então na minha cabeça, vem para a igreja que aqui você conhece. Porque aqui na igreja tem pregação, tem palavra. Mas por que aqui tem? Porque lá fora a gente não prega. Porque lá fora a gente não prega todo o evangelho. Então, ao invés de eu pregar todo o evangelho para o perdido, eu falo, vem para a igreja, está aqui um folheto. Vem para a igreja, está aqui o folheto. Mas eu não prego todo o evangelho e falo, se arrependa. A gente precisa pregar todo o evangelho lá fora.
e trazer para a igreja, para quê? Aqui também ele vai ouvir todo o evangelho. Aqui nós vamos ter comunhão, aqui nós vamos ter oração. Santidade. Bíblia é alimento, é pão. A Bíblia é a espada. A Bíblia é a palavra de Deus que testifica de Cristo. A Bíblia não é de particular interpretação. A Bíblia é útil para ensinar, corrigir e exortar. Feliz quem tem prazer na palavra de Deus ou na lei de Deus, como está no Salmo 1, e nela media de dia e de noite. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Bíblia, palavra de Deus, alimento. É interessante que Jesus vai dizer, né? Acho que toda pregação eu cito esse texto. Aquele que diz que me ama, guarda as minhas palavras. Aquele que guarda minhas palavras, que não guarda e diz que me ama é mentiroso. Jesus Cristo é a palavra. Então há um antes e um depois. E qual é esse depois? No começo de Romanos, Paulo vai dizer àqueles cidadãos romanos, os chamados deles para serem de Jesus, serem santos, de tal maneira que a fé dos crentes de Roma é proclamada em todo o mundo. Então, aquele povo que antes era, agora é diferente, qual que é a característica da igreja de Roma? Aqueles irmãos estão em Jesus, aqueles irmãos estão em santidade, aqueles irmãos têm uma fé que está crescendo. Então, a igreja de Roma não é a igreja que tem que fazer, que não pode, que não. A igreja é uma igreja que está em Jesus, é uma igreja que é santa, e é uma igreja que a fé está aumentando. Em Coríntios, nós já lemos, é uma igreja que não falta dons, é uma igreja que foi enriquecida na palavra e no conhecimento, é uma igreja que possui o testemunho de Cristo, e Cristo está sendo formada neles. Em Éfeso, é uma igreja que possui fé no Senhor Jesus, e é uma fé que é testemunhada, e o amor que eles têm para com todos os santos, todo mundo fica assim, a igreja de Éfeso. Você chegava na igreja de Éfeso, uma igreja que você ia se sentir amado. Diz que lá as pessoas se amavam. É o mesmo testemunho de Colossos. No começo da carta de Colossos, Paulo vai dar o mesmo testemunho, dizendo, olha, vocês têm fé, e o amor de vocês para com todos os santos é impressionante. Em Filipos, ele fala sobre a cooperação da igreja com o evangelho. A igreja de Filipos é uma igreja missionária, é uma igreja que está na rua pregando. A igreja de Tessalônica são lembrados pela operosidade da fé e o esforço que resulta do amor e da perseverança proveniente da esperança. E a PIBAP, quais são as nossas características? Se Paulo fosse escrever a igreja de Altos Pinheiros, Igreja Batista de Altos Pinheiros, irmãos pibabenses, graças dou a Deus, porque vejo em vocês um amor para com o próximo. Vejo em vocês um crescimento do conhecimento de Deus, um aumento da fé que vocês têm. Vejo em vocês a cooperação com o Evangelho, de como vocês evangelizam. Vejo em vocês uma igreja que ora, uma igreja que preocupa-se com santidade. Vejo em vocês o que ele vê. E é para você que tem que olhar, é você que tem que se examinar. Você é a Igreja Batista do Alto Pinheiro. Você é o reflexo do que Deus está vendo. Gálatas 1, 23. Ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. Aquele que antes nos perseguia. Há um antes e há um depois. Há um antes e há um depois. Gálatas 1, 23. Na sua vida tem um antes e um depois? Efésios capítulo 2. Vamos descobrir se você está morto? Vamos descobrir se você está indo para o inferno? Vamos descobrir se você está separado de Deus?
Vamos descobrir se você é alguém que neste momento está em inimizade contra Deus, em rebelião, e você nesse exato momento é um filho da ira. Efésios capítulo 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Antes você estava morto, hoje você está vivo. Isso é uma diferença gritante. Tem essa diferença na sua vida? Ou você é alguém que não entendeu que um dia estava morto e hoje está vivo? Se você não consegue perceber a diferença, você está morto. Você está morto. Se hoje você não tem vida, você está morto. E se você não sabe que um dia estava morto, você está morto. Porque não tem como, irmão. Alguém morto é alguém morto. Essas semanas, tem rolado há algum tempo, né? O vídeo aí do tio Paulo. Alguns fazem piada em rir, mas é motivo de chorar. É motivo da gente ver por que caminho está a humanidade. Não apenas aquelas pessoas que talvez você olhou para aquela situação daquela mulher, você acha um absurdo, e você acha que você não é capaz de fazer absurdos, mas nós somos. Somos pecadores terríveis que carecemos da graça de Deus, porque nós estávamos mortos em delitos e pecados. Então antes eu estava morto, hoje eu estou vivo. E a diferença tem que ser gritante. As pessoas à minha volta têm que perceber quão diferente é. Porque hoje eu estou vivo, antes eu estava morto. A diferença é grande. Antes estava morto, agora está vivo. No qual antes, outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, dos espíritos que agora atuam nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andamos outrora. Então, os filhos da desobediência, quem são? Todos. Todos. Se você hoje é um filho da obediência, você já foi da desobediência. É o que Paulo está falando. Outrora, a gente era filhos da desobediência. Então, quando a pessoa diz, eu nunca fui desobediente, eu sempre fui filho de Deus, eu sempre estive bem com Deus, eu nunca não, todo mundo erra, tem um pecadinho, mas desobediente, em rebelião, morto, eu nunca fui. Você está. E cego pelo diabo, precisa ser curado, precisa ter sua visão restaurada, porque a Bíblia está dizendo, irmão, e você é mentiroso e a Bíblia não. Eu posso ser, a Bíblia não. E se ela está falando que antes a gente era, é porque a gente era. E eu sei porque eu era. Se você acha que não é, tenho que te dar a informação, você está morto. Porque éramos filhos da desobediência, outrora, não somos mais. Então algo mudou. Eu era desobediente, hoje eu não sou mais. A gente desobedece? Sim, infelizmente, de vez em quando, mas a gente não vive mais na desobediência. Antes a gente fazia a vontade do mundo, hoje a gente faz a vontade de Deus. Versículo 3, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne. E isso é fácil perceber, irmãos, a inclinação da carne. A carne quer os deleites dela, a carne quer o prazer, a carne quer dormir o dia inteiro, a carne quer comer o dia inteiro, a carne quer luxúrias o dia inteiro, a carne quer prazer, a carne quer ter pensamentos pecaminosos, a carne quer pagar o mal com o mal, a carne quer vingança, a carne quer se irar, a carne não quer levar desaforo para casa, a carne quer se orgulhar, quer ser soberba, quer levar vantagem. Essa é a inclinação. Hoje é a inclinação do Espírito. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira. Por natureza, irmãos, nascemos filhos da ira, não nascemos filhos de Deus. Como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé.
isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, os quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Agora há uma mudança, agora nós andamos em boas obras. Ah, Tiago, mas antes tínhamos. Sim, nossas boas obras eram inúteis, eram em pecado, a gente se orgulhava, a gente tinha soberba. E provavelmente é o que Lutero vai chamar de pecados mortais. É quando eu faço algo bom e falo, eu sou bom. E não rende graças a Deus. É quando você faz coisas boas e quer o mérito. Você não rende graças a Deus. É pecado. Esses dias uma pessoa me perguntou, me explica uma coisa. Tem uma pessoa que está vivendo para Deus, andando com Deus, só que aí ela entra em depressão, uma crise profunda, e então ela tira a vida, suicida, e vai para o inferno. O outro teve a vida toda errada, só que no final da vida, em vez de tirar a vida, ele se arrepende e crê e está salvo. O outro foi para o inferno. Aí eu falei, calma lá. O fato do outro suicidar não significa que ele foi para o inferno. Até porque para ser salvo, a gente não faz nada para ser salvo. Se aquela pessoa era salva, ela não fez nada para ser, ela também não pode fazer nada para perder. Se ela depositou a fé dela em Cristo Jesus, e naquele momento ela teve uma crise, suicidou, se ela está em Cristo Jesus, não há condenação. Mas a gente não sabe. Mas se ela está em Cristo Jesus, o suicídio não é motivo dela perder a salvação. Porque quem está em Cristo Jesus, a Bíblia garante que não há condenação. Agora o outro aprontou, eu falei, graças a Deus, porque mesmo os que aprontam, e nós somos estes, nos últimos dias, ou no último dia, ideal que não seja assim, se você se arrepender e crer, você está salvo. Porque é um ato de Deus, como lemos de manhã. Ele concede arrependimento para a vida. Quem está salvo? Aqueles a quem Deus concedeu arrependimento para a vida. Pela graça sois salvos. Não é porque eu faço ou deixo de fazer, é pela graça. Ou eu estou salvo pela graça ou não estou. Portanto, lembrai-vos que outrora, na carne, chamado incircuncisão por aqueles que intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças das promessas, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Ah, Tiago, eu tenho Deus. Toda a vida eu acreditei em Deus. Deus é muito bom. Eu tenho Jesus no meu coração. Ele me abençoa. Ele me faz coisas boas. Ele me fez próspero no meu trabalho. Ele me fez ter uma família. Ele me deu saúde hoje. Eu tenho Deus. Deus abençoa os seus inimigos. Deus faz o sol nascer sobre justos e injustos. Se a sua alegação que tem Deus é por causa das bênçãos, você ainda não conheceu o único e verdadeiro Deus. Quem conhece o único e verdadeiro Deus sabe de uma coisa: eu tenho o perdão dos meus pecados. Deus deu seu Filho para morrer em meu lugar e eu estou perdoado. Porque se você tem bênçãos, mas ainda não tem a certeza de perdão dos pecados, você não tem o melhor de Deus, você está se contentando com migalhas. Peça o perdão dos seus pecados, peça santidade, peça novidade de vida, peça para ser usado por Ele, peça para ser descontaminado desse mundo, dessa geração corrompida. Peça isso a Deus, peça santidade, porque nele não existe pecado. E se você de fato conhece, o que você não quer? Pecar. Então antes, a gente vivia sem Deus no mundo. Isso é nítido, irmãos. É nítido. Semana passada, uma pessoa embriagada dizendo para mim que tinha Deus. Eu falei, não tem. Não tem. Porque se você tivesse Deus, você não se embriagava. Porque diz ele que nenhum beberrão vai entrar no céu com ele. Você não tem. E tantos outros pecados. Se você vive na prática desse pecado, você não vai entrar no reino de Deus. Então não diga que você tem Deus. Você não tem. Porque quem tem Deus vive como alguém que tem Deus. Não adianta você dizer que Deus é onipresente, onisciente, onipotente, se na sua vida não demonstra isso. Isso é só conhecimento.
Então, você é alguém que antes, outrora, vivia sem Deus no mundo, mas agora você vive com Deus no mundo. E viver com Deus no mundo é uma vida completamente diferente. E se não está sendo, é porque estamos negligenciando a palavra de Deus. Estamos negligenciando a nossa intimidade com Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Porque depois de conhecê-lo, jamais seremos o mesmo. Se você não mudou da água para o vinho, você ainda não o conheceu. E mudança da água para o vinho, não se esqueça, não tem a ver com mudança de religião. Não tem a ver com tem que ir para a igreja, com tem que ler Bíblia, com tem que orar. Tem a ver com intimidade com Jesus. Tem a ver com amar a Jesus. Tem a ver com entregar sua vida a Jesus. Tem a ver com Jesus ser seu tudo. Porque é o que eu quero. E é o que essa igreja deveria querer. É o que nós deveríamos querer. Hoje é dia de recomeçar. Hoje pode ser o dia que você olha e não faço mais isso, não faço mais isso. Mas não é porque não pode. É porque eu quero mais santidade em minha vida. Hoje, a partir de hoje, eu vou fazer isso. Eu decido fazer isso. Eu vou tomar uma resolução de ter essa atitude. A partir de hoje eu vou orar. A partir de hoje eu vou ouvir a Bíblia em áudio. Às vezes ler é complicado, põe em áudio. Se você quiser meu auxílio, tem um aplicativo aqui que tem toda a Bíblia. E você clica lá no botão em áudio e se escuta. Tem os vídeos no YouTube. Se você quer ser santo, se você quer entrar no reino de Deus, se você quer fazer parte da geração eleita, se você está cansado e sobrecarregado dos seus pecados, vá até Jesus. Se você entendeu que estava morto em delitos e pecados, vá até Ele e peça perdão. Se você quer ser um instrumento de salvação para esta geração, ser alguém útil, como a Bíblia diz sobre Davi, e Davi foi útil para a sua geração. Se você, como Jonathan Edwards, quer ter uma resolução de ser o melhor crente da sua época, se amanhã no seu trabalho você quer ser um evangelista, se amanhã andar pelas ruas você quer falar de Jesus, se amanhã quando estiver em casa você quer desligar a TV e ir para a Bíblia orar, se você quer fazer essas atitudes. Leonardo Ravenhill vai dizer, não me diga que você está lutando um bom combate contra o diabo, se você não é capaz de desligar a TV. Não me diga que você está guerreando em oração, se você não é capaz de desligar a TV. Leonardo Ravenhill. Tem algumas pregações dele no YouTube que eu recomendo muito. Ele fala, quanto mais amarmos a Jesus, quanto mais aproximarmos de Jesus, menos prazer no entretenimento. O Jesus Cristo é seu tudo, é seu nada. Vamos orar, que Ele conceda arrependimento para a vida. Pai, tem misericórdia. Derrama da Tua graça, Pai. Cantamos nesses dias, quase todos os dias, aquele hino. Vem, visita a Tua igreja. Vivifica, ó Pai. Não podemos continuar mortos em delitos e pecados. Não podemos continuar vivendo sem fé, pois sem fé é impossível agradar a Deus e sabemos que fé não é pensamento positivo. Sabemos que fé é obediência. Sabemos que fé é transformação. Sabemos que fé é mudança. Ó Pai, sabemos que te conhecer, ó Pai, é andar em santidade, é andar em temor. Ó Deus, que haja reverência na sua casa, que haja temor, ó Deus, que haja zelo. Ó Pai, a começar de mim. Ó Deus, nos leva a conhecer-te mais, a amadurecer, a nos tornar mestres. Não no sentido apenas de conhecimentos e mais conhecimentos, mas no sentido de sermos mais parecidos contigo. Ó Pai, tem misericórdia de nós. Ó Deus, que a gente possa vivenciar na Tua presença a cada dia e se deleitar no Senhor, ao meditar em Tua palavra, que seja alimento, que a gente não faça nada por obrigação,
Desperta em nós o amor por Ti, ó Deus. Quebra os nossos corações, quebranta-nos, purifica as nossas mentes. Ó Pai, dá-nos zelo, mas com entendimento. Ó Pai, leva-nos a andar em novidade de vida, leva-nos à santidade. Cantamos, ó Pai, que jamais seremos os mesmos. Toca-nos, ó Pai. Ó Deus, impede-nos de pecar contra Ti. Impede-nos, ó Deus, de rebelar-nos contra Ti. Impede-nos de sermos pedra de tropeço. Ó Pai, nos tira da sonolência, desperta-nos, leva-nos a ter vida de oração, de consagração, de santidade, de luz, e ajuda-nos a andar em unidade, em amor, Deus. Deus, tem misericórdia da Tua igreja. Como homens falhos, muitas vezes, ó Pai, somos desencorajados por não saber mais o que fazer, o que pregar, o que cantar, mas sabemos que não é através de métodos, não é através de uma eloquência numa pregação, não é através de emoções, ó Pai, não é através do choro, do riso, do grito. Ó Pai, se o Teu Espírito Santo não agir, se o Teu Espírito Santo não convencer, sairemos daqui e iremos para a TV, sairemos daqui e iremos para a fofoca. Quantos casais hoje estão na igreja, ó Pai, quantos jovens vão sair do culto e irão para motéis? Quantos, ó Pai, não irão para a pornografia? Ó Deus, quantos não irão mentir amanhã no trabalho para serem recompensados ou para não serem pegos, ou para não queimarem um filme diante da empresa? Quantos mentirão amanhã, Pai? Quantos amanhã vão passar o dia inteiro sem pregar Jesus? Quantos amanhã vão virar o rosto, Pai, vão negar o de comer aquele necessitado? Quantos de nós, ó Pai, vamos atravessar a rua amanhã para não dar de frente com aquele pedinte? Quantos de nós, ó Deus, vamos ignorar o Teu amor para com o próximo amanhã? Vamos ignorar a Tua palavra, vamos ignorar o culto doméstico, vamos ignorar tantas as coisas e vamos nos apegar. Vamos falar de futebol, vamos falar do mundo, vamos falar das coisas deste mundo. Oh Deus, o que a Tua igreja tem se tornado, Pai? A Tua palavra se cumprindo, o amor de muitos se esfriando. Será que quando o Senhor voltar achará fé na terra? A começar de nós que dizemos igreja. Tua palavra diz, ó Pai, que o Senhor estava incentivando a oração através daquela parábola do juiz iníquo, sobre a persistência da oração. E depois o Senhor diz, será que achará fé na terra? Porque será que achará pessoas que perseveram em oração, que gastam 10 minutos em oração, que se deleitam na oração, que veem as necessidades hoje da igreja, do mundo, perdidos em trevas, sem luz, pessoas sem os frutos do Espírito, sem graça, mas nem pedem. Paramos de pedir, paramos de buscar. Tem misericórdia da Tua igreja, Pai. Começar de nós. Sabemos que se nós, que somos poucos, começarmos a Te buscar, acharemos. Se nos quebrantarmos, se nos humilharmos, ó Deus, se buscarmos a Tua face, ó Pai, se guardarmos a Tua palavra em nossos corações, se nos arrependermos dos caminhos maus, se desistirmos de pecar e começarmos a combater, arrancar aquilo que nos impede de Te buscar, começar a arrancar aquilo que nos faz pecar, começar a tirar aquilo que não tem nada a ver, começar a tirar aquilo que somos relutantes, ó Deus, e dizemos não, não. Ó Deus, como meditamos nesta manhã, assim como dentro da igreja ali, dentro daquela nação ali de Israel, na época de Jeremias, se levantou profetas, falsos profetas, para pregar uma heresia, uma mentira, e o povo ouviu. Ó Deus, nos dê entendimento para não ouvir pessoas que de dentro da igreja não são dos nossos. Pessoas que de dentro da igreja, ó Pai, não são dos nossos. São profetas de Balaão, querem nos levar ao erro, querem nos levar a cair.
Ó Pai, que a Tua igreja não tenha mais medo de santidade, que a Tua igreja queira ser santa. Purifica-nos, ó Pai. Ó Deus, nos faça ser diferentes, Deus. Renova-nos para uma viva esperança em Cristo Jesus. Ajuda-nos a amar. Ó, que possamos produzir o fruto do Espírito, para que o Senhor seja glorificado, Deus. Tem misericórdia, Pai. Que amanhã sejamos diferentes, que a partir de agora já sejamos diferentes, com zelo, com temor, com reverência, com entendimento, que possamos tremer e temer, mas não apenas isso, porque os demônios fazem isso. Mas como Moisés teve fé e ali saiu do Egito, que possamos de fato sair deste mundo e que o nosso coração também não tenha nada com este mundo e que a gente viva para Ti, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Até quinta-feira, se assim Deus permitir, que a gente viva em santidade, porque Deus é santo. Coração silenciosa.